Há no feto as ondas elétricas do cérebro e os movimentos oculares rápidos, iguais aos de todas as pessoas quando estão sonhando. Se admitirmos isso e isso parece plausível, que o sonho do feto tem imagens visuais, pois os sonhos são basicamente visuais. Chegaremos a essa gloriosa conclusão, aí ele coloca entre aspas, né? A luz interior surge antes da luz exterior. Se não houvesse luz interior, não haveria sonho, não existe visão sem luz e é inútil a luz sem visão. Assim nasce uma pergunta capaz de gerar o encantamento e a perplexidade. Olá, comunidade do canal Paz e Bem, do canal Filosofia em Movimento, Pós-TV 247. Estamos aqui de novo, né, para essa série Corpo e Espírito, fazendo uma minissérie sobre o olhar, né, com base nesse livro do José Ângelo Gaiarsa, que é o nosso homenageado nessa minissérie, né? O ano passado ele fez 100 anos, né? Foi comemorado 100 anos do centenário, então a gente resolveu fazer essa homenagem a ele, né? Que é o grande precursor das psicoterapias corporais no Brasil. Então, dando continuidade, hoje a gente vai falar sobre a luz interior, que é uma ideia que está em poesia, que está na literatura, que todo mundo... O que é essa coisa da luz interior, né? E aí o Gaes, ele fez desenvolveu uma ideia sobre isso que é muito interessante e que é inusitada, né? Ah, outra coisa que eu queria lembrar, esse vídeo aqui, gente, que a gente está fazendo essa série, é para todas as pessoas, né? Não é uma série para profissionais, exclusivo para profissionais, mas para qualquer pessoa que queira conhecer melhor a sua condição existencial de ser este corpo, né? Bípede, criativo, instável no mundo. Então, que é uma visão que o Gaiarsa dá sobre isso, tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar? Gosto muito disso, a luz interior. Então, vamos lá. Ele diz assim, ó. Vamos estudar a visão interior. Visão interior e luz interior são termos que já deram origem a 1000 poemas esotéricos, dos mais ingênuos aos mais sábios, de exaltação do espírito ou da alma e depreciação da carne. Com essa depreciação, vai o menosprezo pelo olhar e pela comunicação gestual, que são do corpo, isto é, da matéria, da carne e, portanto, muitas vezes do pecado, né? Então, ele está dizendo que muitas vezes se fala dessa luz interior como se ela fosse oposta à nossa condição de corpo, porque a luz interior seria elevada, espiritualizada, e o corpo degenerado, mais vil e menos importante, né? Aí ele vai dar uma virada nisso. Ele diz assim, que quando a gente, então, despreza o corpo, né, a sabedoria do corpo, e coloca ele nesse lugar do banal, do nada, né, do que deve ser, inclusive, evitado, muitas vezes, a gente viu na série Mulheres e Mitos, né, como o corpo é, inclusive, rejeitado, né, no universo patriarcal, né. Aí ele diz assim, quando isso acontece, só sobra a palavra, agora tido como sabedoria eterna, gerando disputas, cismas, agressões, interpretações, guerras, todas elas abençoadas pelos seus respectivos deuses. Ele faz uma crítica desse movimento de expansão patriarcal que está a serviço da submissão dos corpos em nome de ideias gerais que justificam as dominações dos corpos, né? Entre classe, entre gênero, né? O homem contra a mulher e entre povos também, né? Muito bem, mas então agora ele vai dar uma virada, que eu acho muito linda. Ele diz assim: olha só, gente, uma pesquisa sobre a atividade elétrica do cérebro dos fetos com 7 meses de idade, com 7 meses, né? O feto, 7 meses, constatou que os fetos sonham. O que isso quer dizer? Que o registro das ondas mostrou um traçado que indica que, se fosse um adulto, ele estaria sonhando. O feto tem atividade elétrica que equivale à atividade de sonho das pessoas já nascidas, né? Mas aí, então, a questão, Rê, que eu acho que é interessante é assim, se é assim, se os fetos estão produzindo imagens mentais, isso significa que existe claridade interior, existe luz interior, porque só há imagens onde há luz.
E aí o Gerson vai dizer isso para dizer assim, poxa, então será que a luz interior, que é essa luz dos sonhos, ela vem primeiro do que a luz exterior, quer dizer, depois que você nasce e abre os olhos. Então, ele diz assim, há no feto as ondas elétricas do cérebro e os movimentos oculares rápidos, iguais aos de todas as pessoas quando estão sonhando. Se admitirmos isso e isso parece plausível, que o sonho do feto tem imagens visuais, pois os sonhos são basicamente visuais. Chegaremos a essa gloriosa conclusão, aí ele coloca entre aspas, né? A luz interior surge antes da luz exterior. Se não houvesse luz interior, não haveria sonho, não existe visão sem luz e é inútil a luz sem visão. Assim nasce uma pergunta capaz de gerar o encantamento e a perplexidade. Aqui. Deus é luz ou Deus é o olhar? Muito bom. Muito bom, né? É muito legal, né? Uma outra via de conhecimento, né? De pensar que tem um saber que não é externo, que eu não tenho que não é um produto, né? Que eu não tenho que consumir, né? Que existe um saber que é um processo corporal. É. E que o feto ali produzindo imagens, então tem luz, tem claridade, né? É muito bonita essa ideia de que tem uma luz interior que vem antes da luz exterior, sem desprezar a luz interior, né? A luz interior é a luz mesmo do sol, poder ver as coisas, né? É muito, muito bonito isso, né? E, claro, ninguém sabe exatamente quais são essas imagens que o feto produz, ou mesmo que um recém-nascido produz, né? Mas parece que elas existem mesmo por esses registros, né, da atividade cerebral. Aí ele diz assim, ó, como não é possível monitorar o feto, né, monitoraram bebês. Aí diz assim, que o adulto dorme em média 8 horas por dia, mas o recém-nascido dorme o dobro, 16 ou 18 horas por dia. Quem tem bebê em casa ou já teve sabe, né? Aí os adultos sonham por mais ou menos 25% do tempo em que está dormindo. O recém-nascido sonha 50% do tempo em que está dormindo. Então, os recém-nascidos, os bebês, eles estão ali produzindo imagens interiores, né, com a luz interior, as conexões cerebrais, mais tempo do que nós, né? Portanto, ele sonha 4 vezes mais que o adulto, isso é, ele está vendo imagens em metade do seu tempo de sono. Não sabemos que imagens são essas. É, Podemos dizer também, sempre que está sonhando, o recém-nascido fica com a luz interior acesa. E que quando a gente está sonhando também, né? Quando a gente sonha, tem uma luz interior que está acesa, senão a gente não conseguiria ver as imagens. tem um livro de uma escritora americana que chama Ursula Le Guin, que chama A Curva do Sonho. E ela tem tipo um prólogo, e ela vai descrevendo o movimento, né, de uma água viva nas profundezas e tal, né? Que ela oscila, pulsa e vai se levando pelas ondas e tal. Aí, aí ela fala que de repente, né, assim, ela é lançada contra as rochas, contra o ar. E aí ela fala assim: o que a criatura feita das correntes marinhas fará na areia ressecada pela luz do dia? O que fará a mente a cada manhã ao acordar? E eu achei lindo, porque a gente naturaliza muito a mente como o nosso estado natural, né? Estado Assim, em parece que o vigília, né? normal é o pensamento. Como É, estado de vigília. é. Mas o pensamento, né? E aí é muito bonito, eu acho isso aqui muito legal pensar assim que, né, que a nossa relação com as coisas, assim, de percepção, de pensamento também, mas esse universo todo do sonho, ele tem um funcionamento, né, que é, sei lá, que é um espaço que ele é maior, ele é mais amplo, né? Como é que fala? Ele se reabastece, né? Ele tem ali um habitat mais, ai, O falta a André Breton, palavra. eu estou lembrando, não, tudo bem, estou lembrando do André Breton, quando ele fala no Manifesto Realista, que do ponto de vista dele, né, como
dos idealizadores que pensou o surrealismo a partir da psicanálise, que ele diz assim, que para ele o estado de vigília é uma breve interrupção do sonho, né? Então ele acha, aí que vem o surrealismo é uma super realidade, né? A gente fala como, na linguagem popular a gente fala surrealismo como uma coisa absurda, né? Mas para o surrealista mesmo não é isso, né? O surreal é uma super realidade, né? Então o estado de vigília é uma breve interrupção do contato que a gente tem com esse mundo imenso, que é o mundo dos sonhos, o mundo do inconsciente. Que é até legal, né, pensar nessa coisa da água viva, da Ursula Le Guin, né? Porque o feto também, né? Ele tem uma experiência de ondulação, né? Dessa vibração, né, contínua, assim, de estar num ambiente líquido, né? Isso. E é muito bonito que isso produza uma luz, né? Produz claridade, belezas do corpo humano. Quer dizer, em outras palavras, seria assim: a experiência da claridade, ela vem antes da gente ter acesso à luz do sol, dentro do útero. Interessante, né? É bonito isso. Aí ele diz assim, segundo muitos estudiosos, quando o feto sonha, tem uma produção endógena e contínua de imagens, na certa contribuindo para o desenvolvimento das redes neurais motoras. Sempre redes neurais motoras, quando a gente considera esse corpo humano, sem forma pré-determinada, instável, que também nasce, né, sem movimentos programados, porque ele vai aprender a se pôr, a interagir com o ambiente, né? Estimulando as conexões entre os neurônios. Isso, como se o olhar para fora fosse sempre uma composição com essa imagem que já existe, né, da imagem de dentro, né? Aí ele fala assim, olhar para fora e olhar para dentro podem ser coisas muito parecidas. Sim. Aí ele vai falar que nesses mesmos laboratórios, né, de estudos do sono e dos sonhos, constataram que olhamos para o sonho exatamente como se estivéssemos olhando a realidade, que é o que você acabou de falar, né? Aí ele diz que, por exemplo, se a pessoa está dormindo, você começa a perceber, né, por registros, né, eletrônicos lá, que os olhos dela estão se movendo de baixo para cima e vice-versa. Aí, quando acorda a pessoa e pergunta o que ela sonhava, ela diz que estava observando, por exemplo, um guindaste levantando carros, mas e ela fazia exatamente o mesmo movimento, né? Então, de fato, tem uma movimentação aí nos olhos que tem a ver com essa... Quer dizer, que a gente olha o guindaste na realidade como a gente olha o guindaste no sonho. É isso que ele tá querendo dizer, né? Que ele fala que na imaginação uma simulação da realidade é uma realidade virtual, né? O Siddhartha fala isso sobre os sonhos, né? Que eles têm uma dimensão, às vezes, assim, o premonitório, na verdade, é uma simulação, né? De situações. O Gaersa também fala isso, já fala, tem vários livros que tem isso, o Estátua Bailarina, que eu acho que é o mais basilar, assim, para entender a teoria de corpo dele, né? Como médico, psiquiatra e tal. Ele diz isso, que às vezes, como a gente tem essa coisa assim, a gente tem um eu que conhece, mas tem toda uma apreensão de conhecimento, né, inconsciente, de coisas que acontecem no corpo e que não estão submetidas ao eu, né? Tem mais coisas no corpo além do eu. Ele fala que às vezes os sonhos eles estão fazendo isso que você está dizendo. Eles estão informando sobre um conhecimento que em vigília não foi apropriado pelo eu. É uma forma de... Então, é premonitório no seguinte sentido, o corpo está vendo tendências, para onde tende aquele movimento, o que está acontecendo ali, para onde vai aquela relação. E ele consegue, então, dizer disso, né? Que é a ideia antiga de sonho como premonição, mas daí aqui de um outro jeito, né? É. Mas eu acho, Tipo um inventário de possíveis, né? isso, A partir dessa posição, quais são as, né? perfeito, o inventário de possíveis. Na edição eu vou colocar uma tarja. O inventário de possíveis, é isso.
Aí ele diz assim: a frase olhar para dentro é igual olhar para fora precisa ser esclarecida. Olhar para dentro quer dizer sonhar à noite ou durante o dia, imaginar, fantasiar. Nem é preciso dizer que a versão natural do fato é o sonho noturno, cujo realismo é por vezes ainda maior do que o da própria realidade. Isso aqui é muito importante também, olha. Eles assim, o ritmo cardíaco, a respiração e o tônus muscular também mudam no sono sem sonhos. Estamos profundamente relaxados, o coração está em sua frequência mais baixa, a vida está em seu nível mais lento. É quando se registra o metabolismo basal de verdade, o mais baixo, isso é, quando todas as reações químicas que sustentam a vida passam a ocorrer em câmera lenta, né? Mas quando a pessoa começa a sonhar, isso vai mesmo estando dormindo, isso vai alterar também a frequência cardíaca, o tônus muscular e a respiração. Por exemplo, se você começa a sonhar que está correndo, de fato vai ter uma aceleração cardíaca, de fato o olho vai começar a mexer vendo as imagens do sonho, né? E isso também muda o sonho. Então ele fala, ao sono com sonhos e movimentos oculares rápidos se dá o nome de sono paradoxal, pois, embora estejamos dormindo e aparentemente em repouso, o cérebro trabalha com intensa atividade e o corpo também. Então, no corpo se esboçam, ele conta, né, tensões isométricas em movimento, isso é, tensões musculares que, em graus reduzidos, sofrem todas as variações, como se o movimento de fato se realizasse, os micromovimentos, né? E aí também, além de um, como você falou, além de um inventário de possíveis, também é um treino de possíveis. Treino. Parece que essa coisa, né? Quando você pega aquela coisa do óculos mesmo, de realidade virtual, né? Você está estimulado, você repete o movimento, né? E aí você treina possíveis, né? Ali, enquanto você está treinando possibilidades de como se pôr, como agir, como fazer, né? E tem uma certa analogia com o que a gente está experimentando na vida, né? Nossa, eu dirijo tão bem sonhando que eu tô para tirar carteira, né? E eu não tenho medo nenhum de dirigir, porque todo sonho eu dirijo super bem. Está treinando. Eu fico tranquilíssima. Está treinando. Foram feitas constatações eletromiográficas desses fatos. Exemplo, no sonho a pessoa está subindo uma escada, os músculos das pernas do sonhador se contraem alternadamente, como se de fato estivesse subindo uma escada, embora a força das contrações não seja suficiente para mover efetivamente a perna. Isso vai confirmando a coisa do inventário de possibilidades, que também é um sistema de treinos de possibilidades. Para o que a gente pode fazer, né? Na vida em vigília. E isso também, né, que você falou da maturação, porque às vezes, através desse treino, que uma coisa que ainda está muito embrionária pode ganhar uma consistência para existir na realidade, né? Perfeito. Perfeito. Então, a importância dos sonhos, né? Ou a importância de dormir. Mas que a pessoa não lembre, né? Sonhando, isso está acontecendo. Tem muito a ver com uma confiança no corpo, né? Porque mesmo que você não lembre, você acreditar que enquanto você dormiu, algumas coisas chegaram no lugar, algumas coisas se atualizaram e tal, que uma saúde em você agiu, atuou, né? É muito importante. É muito importante, assim. Entrar em contato com a luz interior. Voltando ao nosso... É muito importante entrar em contato com a luz interior. Que aí eu acho que linka com aquele outro texto lá, do ouvir o coração. Vamos para lá? Ouvir o coração, o que significa? É um pequeno trechinho que ele escreve bem antes, no início do livro, né? Ele diz assim, ouvir o coração é uma expressão simpática que vem ganhando popularidade. No contexto que estou descrevendo, ouvir o coração é sinônimo de seguir, sentir o animal. Que eu acho que passa muito por essa confiança no corpo. Muito. Muito mesmo. E é interessante, assim, porque, pensando nessa questão de seguir o animal, né? Eu lembro de um livro do Rubem Alves, que ele falava de qual que é a inteligência da piada, né? Porque a piada, você vai numa lógica e, de repente, ela é atravessada por outra, né? Aí essa aqui quebra, né? E aí vem outra lógica que é o que faz a graça acontecer, né?
E eu acho que essa coisa de ouvir o coração, que tem a ver, eu acho, com essa visão interior, passa muito por isso, assim, sabe? É você cria, né, uma lógica mental, um pensamento, uma articulação das informações, né, em que nível seja, do ouvido, do olho, do olfato, mas você cria uma articulação entre elas, né? E aí é como se você desse um tempo, né, para que ela pudesse se quebrar, né? Quando a gente está focado, a gente só vê aquilo. É importante que a gente saiba focar. Mas também tem algo acontecendo e que o eu não está dizendo, eu sei o tempo inteiro sobre isso, mas que esse sistema automático, ou esse conhecimento periférico, contextual, periferia da retina e arranjos sensório-motor estão percebendo e fazendo algum ajuste, né? De ter uma coisa que você pensou e ela faz totalmente sentido, ela pode ser coerente, mas é um momento assim dela ser atravessada por uma lógica outra. E não é só o contexto, não eu acho que é de uma atmosfera, é de um sutil mesmo, e que eu acho que assim, que tem muito a ver com os laços, sabe? Com as relações que estão em jogo, né? No momento, assim. Né? Então, assim, a situação ela fica maior do que o argumento. Uma coisa é ouvir o coração pensando, vou ouvir as minhas emoções, né? Mas aí ele está expandindo essa coisa de ouvir as emoções para uma outra coisa que é produzir um rumo mesmo, né? Dar essa virada que você está falando. Acho que é produzir um comum. Essa virada, é. Então, ele diz assim, o mais fundamental dos nossos instintos, raramente mencionado, é o de orientação. O que o corpo humano precisa fazer continuamente é orientar-se. Onde estou, para onde vou. Que é o que eu insisto sempre, né? O corpo que produz orientação. Ou que produz sentido, que produz destino. Sentir é uma expressão ambígua. Pode se referir a sentimentos, sentir amor, ódio, medo, que é o que eu estava falando, ou a escolhas, o que sinto aqui e agora, como melhor para mim. E em inglês há o verbo to feel, sentir, o verbo to feel, sentir, e to be aware of, estar consciente ou presente, percebendo. Quando consulto o coração, talvez esteja falando da captação dessa relação entre emoções e essa atenção espontânea, né, que nem sempre o foco tá ligado, e produzindo essas colocações, recolocações, que às vezes até desviam essa linha reta do foco. É isso que você está dizendo, né? Enfim. E que às vezes é engraçado, né? Porque às vezes o que você precisa para dar conta de uma situação é dormir, né? Porque aí, quando você acorda, as coisas se organizaram de outro jeito que você nem imaginava, né? Se organizaram de outro jeito, ouvindo o coração e dando atenção à luz interior. Né? Alguma coisa acontece, né? Algo se passa. Para mim, o que eu acho sempre de todas as teorias, né, de corpo que eu conheço, dentro do meu escopo, assim, essa questão da orientação que o Gayarce insiste. A urgência maior é sempre onde estou, como vou na relação com o outro, né? Essa atmosfera tem a ver com isso que é a relação, dentro da qual você precisa produzir um sentido, né? Quando eu falo em atmosfera, eu imagino alguma coisa que comporte muitos... Ai, meu Deus, os incorporais, né? Essa coisa né? do invisível mesmo, né? Como se localizar nisso, né? Na atmosfera? O que significaria, né? Pensando nisso, eu sempre vejo esse invisível como essa resultante de forças que estão atravessando os corpos, sabe? Sempre tem algo em movimento que está entre, que é invisível, sim, porém sensível. Sempre tem uma inclinação, uma tendência, uma composição, uma quebra. Isso são invisíveis, né? E, porém, são sensíveis. E eu acho que é esse jogo de forças que produz o tal do clima, da atmosfera, né?
Que aí eu fico pensando isso, se o ouvir com o coração não tem a ver com estar poroso a esses invisíveis, né? Isso que a gente pode sentir isso. Tanto a gente precisa sentir isso para analisar uma situação e sobreviver a ela, ou compor bem com ela, ou às vezes romper com ela, né? Sair fora, né? Não, é por causa da quarentena, né? Você ficar em casa muito tempo. E aí, no finalzinho do ano, a gente foi numa serra que chama Serra da Gandarela, é muito, muito bonito. E a vista é tão ampla, é tão bonito, que a sensação que eu tive é que meu olho ficou feliz, sabe? Tipo assim, ai, é para isso que eu existo, né? Para ficar na frente do computador, né? E eu acho que... eu acho bonito isso, a sensação que eu tive é que meu olho ficou feliz, achei lindo. Nossa, ficou demais. Ficou mesmo. E eu acho que o corpo da gente ele precisa exercer a potência dele, né? Se ficar só dentro de casa, seu olho é subutilizado. Aí você tem que sonhar muito, né? Aí você tem que sonhar muito para compensar. Bom, gente, então tá. Cada vídeo é um pedacinho, né? Tem mais coisas, a gente vai trazer sempre mais coisas. É isso por hoje, né? Não se preocupem se não veio tudo, que poderíamos falar sobre isso, pensar sobre isso. Cada vídeo são alguns passinhos, mas como é que a gente diz uma coisa final assim? Preste atenção mais nos sonhos, que é a sua luz interior, né? É isso. Finalizando, né? E é bom que vai amadurecendo também, né? Cada conversa, né, traz um elemento novo para se repensar, né? E para entender a sua condição como corpo no mundo, né? Um corpo que é inteligente, um corpo que participa das funções do espírito, um corpo que não é uma máquina qualquer, né? Então está bem. Por hoje é isso. Beijos, então, gente. Até semana que vem. Até.